Em algumas comunidades na rede social Reddit, mais famosa lá na gringa, muitos homens têm usado os subreddits, ou seja, as versões de fórum dessas redes sociais, para compartilhar momentos de fragilidade e de superação dentro dos relacionamentos e as consequências de um homem evidenciar as suas fraquezas para sua esposa e as consequências de se tornar vulnerável diante da sua cônjuge. Acompanha comigo esses relatos e vamos conversar um pouco sobre vulnerabilidade masculina. Homens, o que aconteceu quando você mostrou suas vulnerabilidades e sentimentos para sua parceira? A última vez que fiquei vulnerável perto de uma namorada foi em 2020. Ela sabia que eu estava passando por uma fase difícil financeira. Minha renda caiu pela metade entre 2020 e o final de 2021. Uma noite eu desabei e chorei ao lado dela no sofá porque minha situação financeira estava realmente me desgastando. Ela meio que me confortou, e eu realmente não pensei muito sobre isso depois disso. Até que estávamos brigando e ela jogou na minha cara: "Como diabos você espera que minha fique molhada quando eu vejo você chorar?" E isso meio que me quebrou. Eu terminei com ela 10 minutos depois. Ela tentou rastejar de volta 7 meses depois. Eu disse a ela para ir para o inferno. Ela disse: "Vá a um terapeuta, não tenho tempo para isso." Minha atual me chamou de bicha sensível em uma discussão. Atualmente estou pensando em pegar um cachorro, me mudar e deixar tudo para trás. Eu não quero que você me entenda mal. Não é errado o homem expressar as suas fragilidades, emoções, impressões sobre a realidade, opiniões e perspectivas sobre o mundo, as coisas e como ele gostaria que as coisas fossem dentro de um relacionamento, ou as suas demandas. Até porque muito da nossa comunidade, de modo geral aqui, é fazendo esse trabalho de inteligência emocional dos homens saberem onde colocar essas suas energias, emoções, ímpetos, vontades, ambições e principalmente onde e quando demonstrar fraqueza. Eu não prego aqui, vocês sabem disso, a ideia do homem reacionário que vai afogar as suas mágoas na cachaça para evitar ir para casa, ao invés de trocar uma ideia aberta sobre seus pensamentos, inseguranças e etc. No entanto, eu sempre alerto para que o homem tenha cuidado ao demonstrar as suas fragilidades para a sua mulher. Porque muitas das vezes o homem, quando demonstra fragilidade, ele tem que em seguida mostrar uma solução. Ele não pode apenas desabafar por desabafar, expressar as suas inseguranças pelas inseguranças. Ele tem que mostrar que sabe o que está fazendo, apesar do incômodo. Porque muitas mulheres já querem um homem que traga a solução. Tá bom, meu homem agora desabou, o que eu faço com ele? Tem um porém, certo? Você vai mostrar uma solução depois desse choro ou crise de ansiedade ou insegurança ou noite sem dormir, né? Mas às vezes você simplesmente quer falar, certo? E aí, pouquíssimas mulheres estão preparadas emocionalmente para serem esse suporte que muitas dizem que são na hora que um homem demonstra as suas fraquezas. E é por isso que eu coloco na mesa, homens, de modo geral, não façam da sua mulher essa sua cúmplice das suas inseguranças de modo geral. É claro que há mulheres virtuosas que olham para a fragilidade masculina e com sabedoria conseguem guiá-lo para uma solução. Mas é claro que o choro feminino num relacionamento é muito mais abraçado porque o homem entende que ele deve ser aquele que performa no relacionamento. Por mais que haja esse discurso igualitário de modo geral, ele entende que precisa, na prática, ser esse pilar. Do contrário, começa a perder gradualmente a admiração da sua mulher. Então, deixando aqui claro que existem sim mulheres que chegam junto, inclusive toleram homens que estão perdidos no sentido financeiro e profissional e vão bancando o lar enquanto ele se rearruma. Mas o homem precisa sondar se a mulher que ele tem do lado é esse tipo de mulher. Daí essa conversa aqui do homem ter que ser criterioso sobre o tipo de pessoa com a qual ele coloca um anel no dedo ou vai morar junto. Percebe que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente curvas, peito e bunda? Então sempre que você se deparar com um discursinho de que o homem se esforça para gostar de mulher porque está enxergando para além da aparência, como se o homem tivesse que feito um cachorro faminto e ir atrás de qualquer uma, contanto que ela seja bonitinha, você coloca a seguinte interrogação: querida, se fosse para pegar qualquer uma, eu sequer buscaria profundidade emocional. Se eu estou buscando uma parceira de vida ou no médio e longo prazo na minha vida, é claro que eu vou olhar
para outros critérios mais elevados, critérios superiores. Essa mulher ela foi ensinada a como ser uma mulher supportive, uma mulher cooperativa, que sabe ser esposa ou não. Ela é aquela mulher criada especificamente para a vida de solteiro. E assim que o barco começa a afundar, ela sai fora, porque não é com ela. Ou quando o homem chega desempregado ou inseguro em alguma fase ruim da vida, ela é a primeira a sair, porque ouviu da mãe ou da avó que macho não presta, então é melhor ela ganhar o dela e sair. Pois é. E para piorar, ainda temos as tentações das redes sociais, já que quando seu namorado começa a ter uma fase de crise, você começa a olhar para uma nova tela de oportunidades, uma janela de oportunidades, esperando apenas um vacilo do homem que você tem do lado para puxar um "Oi linda", passa zap e coisas assim na DM. Porque sabemos o quanto é infestado de oportunidades e gados nessas redes sociais. E é por isso que eu sempre repito aqui que um casal saudável e são não coloca as redes sociais no relacionamento, não fica publicizando a sua vida a dois nas redes sociais. Bom, Ricardo, então você está entrando em contradição. Se eu não posso me abrir exatamente para minha namorada ou esposa até eu ter certeza do tipo de mulher que eu tenho do lado, se ela é o tipo de mulher criada para ser uma mulher cooperativa com o homem, e ao mesmo tempo você está dizendo que eu devo me expressar, onde e como me expressar? Bem, é por isso que eu digo que o homem precisa ter as suas redes emocionais para além do seu relacionamento. E isso inclui rede familiar, que é aquela rede mais incondicional, como pai, mãe, avós, tios, etc., onde você pode falar dos seus problemas e você não será cobrado emocionalmente por isso. E seus amigos, que muitas das vezes estão em fases similares de vida que você, e não irão te julgar ou te abandonar porque você está passando exatamente por uma dificuldade. Eu falo aqui de amizades, tá? Não colega de bar, ou de corredor de faculdade ou de trabalho, ok? Então, amizades e família vão ser a válvula de escape do homem para não cometer o erro da geração passada, que passava o pós-expediente se afundando em drogas no bar, só para não voltar para casa e não ter com quem conversar sobre os seus problemas. Precisamos ser homens mais sábios do que os da geração passada. Aprender com o que eles acertaram, mas não repetir os seus erros. Porque o que tem de antigos pais e atualmente idosos ou avós que estão afundados em depressão ou vícios de comportamento destrutivo porque na juventude perdeu a sua rede emocional de suporte, apoio e irmandade, não está no catálogo, irmão. Então, homem desabafa, homem chora, sim, mas com contexto, e para aquela irmandade que irá ajudar ele a superar aquela crise e não ser parte dela. E quem diz isso é um autor chamado de Wilson, que no seu livro Cry Like a Man, ou Chore como um Homem, ele estrutura as emoções masculinas e nos orienta a como expressar as nossas emoções. E ele diz: tudo bem você chorar, eu também choro às vezes, mas a questão é o que você vai fazer com esse choro, o que você vai fazer com essa frustração, como você vai transformar isso em energia. A vida é feita de vários pit stops, e em alguns deles você vai estar mais na baixa do que da alta, e você sim vai acabar demonstrando raiva e emocionalidade. E aí? E no dia de amanhã, depois que as lágrimas secarem, irmão, como você vai lidar com essa luta? Bem, espero que tenham gostado do vídeo e se quiserem ter uma conversa X1 comigo, já sabem, aqui no link na descrição eu vou colocar o link a mais informações. E coloco a experiência de vocês aqui na seção dos comentários em relação a crises financeiras e as suas companheiras, como elas reagem quando você não é sempre o homem que está na alta. Eu sou o Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais.